Porque a gente está com a nossa reportagem conectada ali com o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, para falar sobre a reunião que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, teve com governadores de vários estados. E o estado do Mato Grosso hoje é o mais atingido pelas queimadas aqui no país. Agora, 5h36, pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Vamos falar então com o André Anelli. E Anelli, já agradeço também a participação do governador Mauro Mendes aqui no nosso 3 em 1. Bem-vindos. Obrigado mais uma vez, Evandro. O governador Mauro Mendes aqui de Mato Grosso, gentilmente atendendo então a Jovem Pan, logo depois dessa entrevista aqui, dessa reunião, melhor dizendo, com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e trazendo também diversos governadores para tratar da questão das queimadas em todo o país. Governador, muito obrigado aqui pela presença e por ter atendido a gente. Já gostaria de saber do senhor, na sua avaliação, o governo federal demorou para trazer os governadores, uma vez que esse ambiente de queimadas já se arrasta há várias semanas? Boa tarde. Embora hoje aconteça a primeira reunião dos governadores para tratar desse tema, a bem da verdade, nós temos que reconhecer que a ministra do Meio Ambiente, os secretários de Estado já tiveram várias reuniões há alguns meses atrás para tratar desse assunto de planejamento. Entretanto, a situação ela ficou crítica no país em função do prolongamento do período de estiagem e principalmente ficou crítica por vários focos de incêndio que iniciaram de natureza criminosa. Então isso criou essa confusão generalizada no Brasil inteiro e nós estamos aqui discutindo o que é possível ainda fazer, já que as chuvas começam a acontecer de 15 a 30 dias, mas principalmente, eu alertei isso, o que temos a obrigação de fazer para o próximo ano nos diversos campos para evitar que esse caos, que esse dano ambiental novamente aconteça no Brasil. A gente ouviu agora há pouco o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, fazendo uma crítica ao governo federal no sentido de que não é possível que Brasília acabe tomando algumas decisões, como, por exemplo, determinar as equipes que vão acabar fazendo o combate ao incêndio nos estados. Não é possível essas decisões partirem de Brasília e seria melhor Brasília equipar os governos. O senhor concorda com essa crítica? Quanto mais próximo do problema, mais você o conhece, mais você tem soluções eficientes e efetivas. Essa máxima vale para tudo e vale, obviamente, para um problema grave como esse dos incêndios florestais. Os estados têm uma equipe grande de corpo de bombeiro, nós temos brigadistas, nós temos as prefeituras. O que precisa o governo federal é articular melhor tudo isso, provisionar e colocar recursos para ajudar os estados e municípios, somar tudo isso num bom planejamento e com certeza o ano que vem nós vamos ter um resultado muito melhor do que tivemos esse ano. O governo federal já anunciou 514 milhões de reais para esse combate ao incêndio fora do arcabouço fiscal, ou seja, tirando ali do orçamento para fazer com que o recurso chegue mais rápido aos estados e também fazer com que essas despesas não sejam contabilizadas no orçamento da União. A sua avaliação em relação a esse recurso é suficiente ou não? O recurso ele é um bom nível de recurso e não há dinheiro que dê quando se gasta mal. Entretanto, considerando o tamanho do problema, o recurso não é suficiente para que nós tenhamos um bom planejamento e uma boa execução para o próximo ano. Agora, dificilmente esse dinheiro vai conseguir virar ação concreta esse ano, antes que comece a chover e tomara que a chuva chegue realmente dentro do que prevê a meteorologia de 15 a 30 dias. Mas é um recurso que, se bem aplicado, começa a ter uma sinalização de que para o ano que vem nós teremos um melhor planejamento, a melhor aquisição e o melhor enfrentamento a essas queimadas e muito mais do que recurso. Nós precisamos mudar a legislação. Não dá para prender um cara que está botando fogo criminosamente, como eu prendi no meu estado. Eu não, a polícia prendeu e meia hora depois ele está solto na audiência de custódia, pagando lá uma fiança de R$500, de R$800, gente. Não dá, isso não dá. É um crime gigantesco contra a economia, contra o meio ambiente, contra a saúde pública e uma pena tão branda assim. Nós temos que diminuir esse problema, porque as mudanças climáticas, nada do que nós vamos fazer muda essa realidade no curto espaço de tempo aí. Agora, a atitude humana de colocar fogo, essa pode mudar e vai mudar com lei dura e inteligente. Evandro.
Governador, é um prazer recebê-lo aqui no 3 em 1. Muito obrigado por nos atender, viu? E eu quero falar um pouquinho sobre a atuação também dos produtores rurais. A gente está falando com o senhor, que governa o estado que tem maior participação do agronegócio aqui no país. E é muito importante a gente dividir quem está no agronegócio mesmo fazendo um trabalho correto, idôneo, respeitando todas as regras, daqueles que hoje cometem crimes, inclusive em relação às queimadas, para poder ocupar de maneira irregular muitas das áreas aqui no país. Eu quero saber de que maneira que vocês estão fiscalizando essa situação lá no seu estado e se há também uma manifestação dos produtores rurais, do agronegócio, em relação às cobranças para que essas áreas, aquelas que devam ser protegidas, sejam protegidas e para que haja uma separação de quem atua corretamente daquele que hoje comete crimes. Boa tarde. Boa tarde, Evandro. Boa tarde novamente a todos. Evandro, olha só. A grande maioria absoluta dos produtores rurais desse país, eles atuam dentro da legalidade, respeitando o Código Florestal brasileiro. E nenhum produtor rural mete fogo na sua propriedade, gente. Isso é uma lenda. Quem fala isso é um desconhecimento completo. O cara deve estar em algum prédio aí, em algum canto desse país, nunca foi no campo. Aquela palhada seca que fica ali, depois que colhe a soja, o milho, aquilo é matéria-prima, aquilo é fundamental para a qualidade do solo para a próxima safra. Quando aquilo queima por algum acidente ou por algum crime, é um prejuízo gigantesco. Agora existe, viu, Evandro, e você tem 100% de razão, é menos de 2% de cidadãos ou de criminosos, vamos assim dizer, nesse país, que não respeita a legislação e faz aquilo que a gente chama de desmatamento ilegal. E quando ele faz o desmatamento ilegal, ele mete fogo para queimar. Isso é uma verdade também. Por isso, Evandro, que eu tenho defendido e vou continuar defendendo em todos os fóruns de oportunidades que nós apliquemos ao crime do desmatamento ilegal ao mesmo tratamento já previsto na Constituição brasileira, no seu artigo 243, que diz o seguinte: se você plantar maconha, produzir cocaína ou praticar o trabalho escravo numa propriedade rural, você perde a terra. Depois que a Constituição trouxe esse instrumento, essa lei dura, pesada, praticamente banimos do território brasileiro esse tipo de crime. Então, se queremos acabar com o desmatamento ilegal e com as queimadas ilegais, nós temos que endurecer. Mas endurecer ao ponto de desestimular. Não é brincar de endurecer, sobe um pouquinho, uma multazinha. Isso não resolve. Aplica o artigo 243, que nós vamos acabar com o desmatamento ilegal, endurece com relação às queimadas ilegais, nós vamos praticamente eliminar esse tipo de comportamento de alguns indivíduos ou criminosos que insistem em praticá-los. E mais uma pergunta aqui do nosso estúdio, eu vou passar para o Alan Gani, o nosso comentarista. Vai lá, Gani. Governador, boa tarde. O governo atribui a culpa dos incêndios exclusivamente a queimadas criminosas. Na opinião do senhor, até que ponto isso é verdade ou até que ponto é uma desculpa para a falta de gestão do governo neste caso? Olha, que tem crime, tem. Porque aumentou de uma maneira assim drástica do ano passado para esse ano. No ano passado, o período de estiagem ele foi menor. Porém, esse ano, gente, nós vimos em São Paulo, em outros lugares, lá nós prendemos gente colocando fogo. O cara saía literalmente colocando fogo. Isso é crime. Agora, eu não tenho elementos, não sei se o governo federal tem, para afirmar categoricamente, né, que mais da metade, que 80% é crime, que 10% é descuido, que sei lá quantos por cento é negligência. Agora, fato é, né, Alan, fogo não brota do céu. Raio pode causar um incidente, mas nesse momento não está tendo raio no Brasil, porque tem hora que começar a ter raio porque tem chuva. Então, né, se começou a queimar porque alguém meteu fogo, ou por irresponsabilidade, ou por negligência, ou por crime objetivo, má fé, vontade de queimar, foi lá e meteu fogo. Independente da sua causa, nós temos que aumentar a pena, porque o cara que é descuidado, ele vai falar: epa, se eu descuidar aqui, meter um fogo aqui, isso alastrar, eu vou pagar caro. Se for por qualquer outro motivo, e principalmente se for criminoso, intencional, aí, meu amigo, a pena tem que ser muito, mas muito dura, porque aí malandro não vai se criar nessa área, como tem se criado em tantas outras áreas do nosso país. Governador, está faltando gestão do Ministério do Meio Ambiente? Há um problema também de gestão?
Olha, Alan, eu diria que no Brasil, você quer que eu dê uma pancada na Marina, né? Mas eu não, eu tenho que ser justo, né? Eu posso ter as minhas discordâncias com ela, mas eu, Mauro Mendes, participei há uns 3 meses atrás numa reunião lá no Ministério, onde estava se fazendo um planejamento conjunto da nossa secretaria, de outras secretarias estaduais de meio ambiente, para ter ações preventivas. Que pode melhorar? Eu acho que pode sim. Porém, nós temos que reconhecer que o tamanho do problema esse ano foi muito maior do que nós prevíamos em Mato Grosso, do que outros estados e o próprio governo federal previa. Mas gestão pública nesse Brasil sempre falta, tá? Nós não temos no Brasil, como dos melhores qualidades desse país, ter gestões públicas cujo princípio da eficiência seja praticado no dia a dia. Ele está lá na Constituição, mas ele não está no dia a dia da maior parte das administrações públicas do nosso país. Já rapidamente, só tenho mais uma pergunta aqui do estúdio do Fábio Piperno. Vai lá, Piperno. Boa tarde, governador. Eu concordo com muitas das suas posições em relação a esse tema e, sobretudo, com a questão do endurecimento das penas e, eventualmente, até mesmo desapropriações. Agora, governador, com base em tudo que aconteceu, o senhor já tem uma estimativa do tamanho do prejuízo aí em volume de dinheiro? Olha só, Fábio, né? Fábio, olha só. Fábio, olha só. Estimativa tem sim, mas elas são um pouco empíricas por enquanto. Mas eu tenho um dado concreto que eu quero compartilhar com você aqui agora. Nós mapeamos, hoje as pessoas falam, o Mato Grosso está com o maior número de focos de queimado. É claro, nós somos o maior estado hoje, né, com atividade produtiva. O primeiro é o Amazonas, mas a grande parte do Amazonas é floresta. Não vive quase ninguém no meio daquela floresta. Depois o Pará, 70% também é reserva. Aí depois vem o Mato Grosso. O Mato Grosso já é um estado com uma boa, razoável distribuição de ocupação, inclusive, né, com muita atividade econômica em todo o estado, né, respeitando os limites da lei ambiental. Então, na prática, Fábio, nós temos hoje o seguinte, né? Essa atividade econômica que nós estamos fazendo, ela tem um impacto, sim, das queimadas, mas o setor produtivo é onde tem o menor registro por cada 100 km² de focos de incêndio. É 1,1. Nas reservas indígenas passa de 5. Nos assentamentos rurais, naqueles do INCRA, passam de 6 focos de incêndio para cada 100 km². Então, isso mostra o quê? Que o setor produtivo cuida, que o setor produtivo interessa a ele que não queime. Diferente daquilo que alguns, me perdoe, idiotas de plantão falam que o produtor rural está metendo fogo nas suas propriedades. Quem fala isso desconhece completamente o que é o setor produtivo. Então, em função disso, o impacto, por enquanto, ele é baixo. O que me preocupa nesse momento, Fábio, é outra coisa. É que as chuvas estão atrasando, isso vai atrasar o início do plantio da primeira safra, já começa a acender uma luz amarela aí. Em algumas regiões do meu estado, que é o maior produtor do agro brasileiro, nós podemos ter uma perda completa da segunda safra. Por quê? Atrasando a janela de plantio, quando colher as primeiras safras, talvez não dê tempo de plantar a segunda e não ter grandes complicações ou risco na colheita. Bom, Anelli, é isso. Por aqui já encerramos. Governador, agradeço muito a tua participação aqui conosco, viu? O espaço está sempre aberto por aqui. Seja assim à distância, seja aqui no nosso estúdio. Muito obrigado. Obrigado, um abraço a todos aí no estúdio. Anelli, obrigado então por conseguir também chamar aí o governador para a gente falar um pouquinho sobre essa reunião. Bom, Gustavo Segré, como que você avalia então o posicionamento que tem o governador em relação à reunião, né? E ele traz também que o Ministério do Meio Ambiente, embora pudesse sempre fazer mais, mas estabeleceu um diálogo e o governador também reconhece que de alguma forma as previsões que eles fizeram foram superadas também lá no estado, que hoje é um dos mais atingidos pelas queimadas. De alguma maneira ele foi prudente no seu comentário, me parece muito válido, está certo.
achei engraçado quando ele perguntou se ela queria que batesse na ministra Marina Silva, é que sempre que tem alguma dessas circunstâncias que são atípicas, a responsabilidade nunca pode ser passada para trás. Sempre tem que ter um responsável. A população precisa, quando delega num governador, num prefeito, num presidente, que através delega nos seus ministros, tem que ter a responsabilidade de fazer a coisa certa e ganhar os aplausos, ou fazer a coisa errada eventualmente e aceitar as críticas. E nesse caso, obviamente, é merecedor de críticas. Mas achei prudente os comentários do governador. E você, Zé, como avalia? Primeiro eu queria dizer que eu visitei Mato Grosso, fiquei impressionado com a audiência da Jovem Pan lá no estado de Mato Grosso. Mesmo? É uma coisa assim, muito empolgante. Achei bom chamar os governadores, estava faltando isso. Eu ouvia reclamação de governadores aqui, olha, a reunião, o governo federal não está fazendo muita coisa e os governadores estão sem poder aplicar recursos, né, e estão de mãos atadas. Então, achei a iniciativa boa de chamar aqui os governadores para tentar resolver o problema. A União não tem condições de fazer sozinho e o Estado está ali muito mais próximo, né? E principalmente dar aos governadores, eu diria até aos prefeitos, condições econômicas e ações para resolver esse problema e identificar, né? É preciso, já estamos passando, as chuvas já estão chegando, né? E é preciso identificar o que aconteceu para evitar futuras tragédias assim, né?